da atividade em si, vai ser possível, certo? Compartilhar aqui com vocês para entrar. Apareceu aí? Apareceu, Matheus, apareceu. Apareceu. Bom, Tá gravando, né? tá gravando, tá gravando. Beleza, vamos embora. Vamos embora. Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Entrei prévios por todas as telas, agora os fluxos. Certo? Ficamos de agora verificar, né, os fluxos, os possíveis fluxos dentro do AGHUSE. Vou me ajudar aqui. Bom, diante do que a gente viu em uma conta clínica, o fluxo de cirúrgico mudaria da seguinte forma. Segue sempre, né, vale ressaltar, que segue sempre a mesma premissa utilizada como fluxo para o tratamento da conta. Quer pegar o prontuário, e verificar, né, os itens da conta, em seguida informar o solicitado e afins. A diferença para o fluxo de cirúrgico seria o seguinte: o ideal é que o setor do centro cirúrgico estejam realizando a nota consumo, porque se não ocorrer isso, o procedimento principal da conta, que seria a cirurgia, não vai aparecer nos itens da conta. Ele não vai aparecer aqui, né, nos itens da conta. Por quê? Porque só cai aqui a partir da confirmação da nota consumo. E no caso isso não ocorrendo, Matheus, qual seria o passo? E aí é onde muda o fluxo de procedimento com uma conta, né, com procedimento cirúrgico. A gente iria precisar verificar, primeiramente, né, se caiu, se não caiu. Não caindo, iríamos voltar. Iríamos voltar. Ao invés de incluir lá nos itens da conta a cirurgia de forma digitada, a gente vai precisar realizar a nota consumo. Diferente do clínico, né? Por quê? Porque o AGHUSE só valida o atendimento cirúrgico, o procedimento cirúrgico, a partir da confirmação da nota consumo. Se a gente tentar inserir o procedimento lá na tela de item de procedimento ali e não tiver uma nota consumo confirmado daquele procedimento, não consegue encerrar a conta. Ele apresenta inconsistência informando que procedimento realizado falta nota consumo, falta a confirmação da digitação da nota consumo. Então, não permite com que a gente dê prosseguimento à tratativa da conta, né? Ao encerramento da conta. Então, o primeiro passo, nesse caso, é vir aqui, lapisinho, tirar o motivo e saída do paciente, grava o qual foi o motivo e saída do paciente, retorna,
e vai realizar a nota consumo do paciente, certo? Essa telinha já mostrei a vocês qual a sua funcionalidade, como realiza. No caso de Albertina aqui, não apareceu porque eu não tenho cirurgia, ela não foi lá a paciente para cirurgia, né? Realizar a cirurgia dela. Por isso não apareceu aqui. Mas ao clicarmos naquela nota consumo, de forma automática já vai trazer todas as notas consumos que estão habilitadas para Albertina, certo? De forma automática já vai para ela. A gente já, quando clica aqui, ele já habilita. E aí iríamos realizar a nota consumo. Igual eu fiz no, ontem, né? Quando estava realizando a nota para o procedimento de diagnóstico terapêutico. Realizaríamos a nota e aí sim iríamos dar continuidade no fluxo de atendimento, de tratativa da conta, né? Ela iria aparecer aqui na conta já do paciente e a gente iria prosseguir com a tratativa que vocês viram mais cedo, né? Que é passo a passo, inserir os procedimentos que não estão porventura e cadastrar a faixa de AIH, enfim, até encerrar a conta. Alguma dúvida de como seria realizado para um procedimento cirúrgico? Prontuário. Me ouvindo? Ah, não. Tudo bem, né, Jess? Certo. Deixa eu só pegar um. Tá tomando muito. Fevereiro. Foi. Não, dizer que foi carnaval. Foi antes do carnaval, sério? Esse foi domingo. Isso, deixa eu pegar esse prontuário aqui para vocês poderem eu poder mostrar, né? Esse aqui, pessoal, foi um cirúrgico, né, que ó, a gente fez no outro treinamento para Paraíba. E aqui foi um cirúrgico. Deixa eu abrir aqui, né, para poder mostrar a vocês. A gente colocou, né, nesse atendimento. Tá vendo aqui a angioplastia? Percebam aqui, ó, a origem dele, BCC, direto do banco. Por quê? Porque eu realizei a nota consumo dele, ó. Como informei, ao clicarmos em nota consumo, ele vai direcionar, trazer somente daquele paciente, né? Todas as notas, todas as passagens. É preciso só se atentar ao período, à data, né? Para ver se está, confere com a data de internação da conta que você está treinando. E lapisinho. Essa daqui foi a que eu cancelei. Deixa eu ir na outra. Lapisinho, para poder realizar a nota consumo.
E tá aqui minha nota já preenchida, né? Porque eu tinha realizado, botei enfermeiro e tal. E ele habilitou aqui ó, o botão de faturamento e internação. Por quê? Porque esse procedimento fazia parte de uma conta de internação, certo? Ao clicar em faturamento internacional, ele vai me direcionar lá para a nossa tela, já vai vir preenchido, tudo certinho, e o item da conta. A diferença seria essa, né? Então, tudo certo até aqui. Queria mostrar a vocês mesmo, né, como é que iria funcionar. Terceiro, esperando o Paulo digitar aqui que para mim responder e entrar nesse, certo? Terceiro motivo de fluxo, hospital dia. Paciente entrou e está no mesma data de internação, é a mesma data da alta. Se a gente tentar encerrar sem realizar a autorização, ele dá uma crítica informando que a regra do faturamento está incorreta. Isso significa que é necessário realizar essa autorização, faturamento um dia, para poder habilitar e o AGHUS entender que aquela conta é de hospital dia. Né? Aquela conta pode ser faturada dessa forma. Certo? Isso segue o mesmo fluxo do clínico ou do cirúrgico, porque existe, né? Hospital dia com o paciente chega, só realiza ali um procedimento e sai. Então, pode ocorrer também. Então, é só realizar essa autorização de faturamento um dia. E você consegue encerrar sua conta corretamente. É o mesmo fluxo de tratativa, né? Quarto motivo é o desdobramento. Não sei se vocês se lembram, mas Patrícia chegou a questionar se haveria a possibilidade de realizar um desdobramento de conta, né? Ela perguntou, na verdade, se tem isso também no AGHUSE, e contempla esse passo a passo no AGHUSE. E eu informei que sim, que haveria essa possibilidade. E como é que é feita, Matheus? A gente precisa primeiro ter dois procedimentos principais na conta, né? Por exemplo, esse aqui é uma conta cirúrgica. Eu vou inserir nessa conta um procedimento clínico. Vou colocar aqui, ó, e aqui tem uma observação. No desdobramento da conta, nós precisamos nos atentar ao máximo às datas dos procedimentos. Por quê, Matheus? Porque ao eu colocar que o meu desdobramento vai a partir de um determinado horário, ele vai desmembrar todos os procedimentos que estão depois daquele horário. O que eu colocar aqui vai ser, a partir daquele horário, vai cair na nova conta, e o anterior a esse horário e essa data vai permanecer na conta atual, certo? Então, como eu já vi aqui que a minha angioplastia, ó, ela foi do dia 7 a 7h05 e a minha internação foi até dia 9, eu vou colocar que esse procedimento eu vou desdobrar, ele foi do dia 8. 8 às 13 horas. Então, tudo que tiver do dia 8 às 13 horas, vocês vão ver que vai puxar para a nova conta. Tá vendo aqui, raio-x e a radiografia? Eles precisam ir para a nova conta. Não vou colocar unidade, né? Mas vou colocar um responsável. Vou adicionar. Travei. Preciso também, nesse caso,
tirar o motivo e saída do paciente. Nota melhorada. Posso tanto ir por aqui quanto por fora, para ver se ele tem já algum outro laudo aberto para ele. Só tem um. Vou criar esse para o primeiro atendimento. Criei meu laudo. Bem, desdobramento. Motivo de desdobramento. Ele traz, né, pessoal, aqui os motivos possíveis para poder realizar o desdobramento. Quem vai informar isso é contas médicas, tá? Tem diversos. E aqui a chave que eu informei acerca do horário que a gente precisa se atentar. Falei que o meu vai ser de 8 horas, 12h59, para poder puxar lá o de 1 hora certinho. O laudo que eu criei, né? Atendimento clínico, o procedimento que eu vou colocar vai ser o primeiro atendimento em clínica. E venho aqui em desdobrar conta. Desdobramento da conta concluído. Se caso realizem um desdobramento equivocado, é só estornar o desdobramento, tá? Preenche, informa qual foi e desdobra, ok? Sugestão de desdobramento é inutilizável. Não utiliza. Retorna. Perceba que eu criei a conta nova de Anitta a partir do dia 8 e a outra ele informou e virou que dia 8 foi a alta. E agora vamos ver os itens da conta. Puxou só o primeiro atendimento. Não puxou. Ah, a data que está aqui, a radiografia foi janeiro. E eu coloquei 8 de fevereiro. Falhei, pessoal.
Tinha visto aqui dia 2, tinha visto em fevereiro. Mas perceba que o meu que eu coloquei correto, o primeiro atendimento, olha como ele ficou apresentado na outra conta, cancelado por desdobramento. Conforme informei, né, como estava mostrando para vocês as legendas lá, e situações que isso viria mais à frente, né? Dito isso, aqui está a minha conta, né, desdobrada, e aqui eu seguiria o mesmo passo a passo para poder encerrar a conta, certo? E isso responderia aí esse fluxo que Patrícia havia até informado que seria uma realidade aí na unidade de vocês. É ensinar ela dessa forma aí, certo? Alguma dúvida? Lógico. Após realizar o desdobramento, a gente precisa aí tratar as contas, né, para poder encerrar. Tudo certo? Tranquilo, tranquilo. Eu não ouvi, Cleves. Você falou alguma coisa? Não, tranquilo, pode continuar, porque na realidade é muito mais prática do que como são muitas É, coisas, qualquer situação a gente vai e volta, sim, tem que seguir o fluxo, entendeu? Então a gente sim, vai, então na sim. prática mesmo é que a gente vai pegar o procedimento mesmo, de fato. Perfeito. Para agora o quinto fluxo. Quinto, né? Já foi clínico, cirúrgico, hospital dia, desdobramento. Quinto fluxo é o de sem cobertura. Como é, Matheus, o de sem cobertura? Sem cobertura, pessoal, é quando ocorre quando o paciente, muitas das vezes, erra, né, lá no cadastro do paciente e coloca ele, interna ele, coloca ele como eletivo e como internado, sendo que o paciente teve a sua origem no ambulatório. O atendimento dele foi todo pelo ambulatório, só que na marcação colocaram de forma equivocada e criaram ele para internaram ele. Ao identificar isso, né, porque foi atrás para poder faturar a conta daquele paciente, identificamos que está na internação. É bem simples, era clicar aqui, clicar na conta, clicar nesse botão sem cobertura e lançar esse procedimento para o faturamento ambulatorial, né? Ele vai contar diretamente lançar o atendimento clínico de Anitta para o faturamento da tela de manter procedimento ambulatorial. Se lembra? A tela aqui, ó, manter procedimento ambulatorial. Deixa eu carregar aqui. Perfeito. Ele iria cair aqui o atendimento clínico, né? Aquele que a gente lançou lá. O que é que ele me trouxe como mensagem? Ele está me dizendo que o item, aquele item de atendimento, atendimento, primeiro atendimento clínico, ele não é um faturamento ambulatorial. Lógico que é porque a gente está aqui testando, né? Ou citando um exemplo de como iria aparecer. Mas ele, por não ser um procedimento faturado como ambulatorial também, ele não trouxe. Mas ele iria aparecer, carregar a tela, e iria já cair aqui o faturamento dessa paciente, né? Iria se tornar ambulatorial. Somente isso, essa é a diferença. Sexto fluxo, tudo certinho aqui? Tudo certo, tudo certo. Pode continuar.
Sexto possível fluxo são os de sem cobertura. O que seria os de sem cobertura? Perceba que a conta de Anitta saiu, a outra, porque ela transformou em ambulatorial só o item que não lançou. Mas se eu fosse alterar lá no item procedimentos feita lá, eu faria ele cair lá naquela conta. Estaria errado, eu não sei, né? Se lá no, pela Seguitap ele está ambulatorial também. Mas iria aparecer e tirou, apagou daqui o registro dele em internação. Sexto fluxo seria o sem internação. Como seria esse, Matheus? Seria as contas para cobrança sem internação. Você vê nessa tela aqui, seria por fora, né? Por exemplo, a gente chegou aqui, foi configurar a lista e não apareceu a internação, a conta desse paciente, de Cícero. Eu gravei. Nesse caso, Matheus, seria da emergência? Perguntando aqui. É porque não, na emergência ele acaba faturando tudo como um BPA. DPA, né? Mas existem casos, né, da emergência que algumas unidades internam o paciente na própria emergência com leito na maca ali, né, o leito na emergência. Sim, sim. A gente sabe. Vive essa realidade É, também. é uma realidade aí para vocês também, né? Isso. E isso pode acontecer. Acontecendo, percebam que eu achei o prontuário do paciente ali, mas Cícero não apareceu aqui. Tá vendo? Aí eu viria nessa tela, contas para cobrança sem internação. Clico nela, coloco o prontuário de Cícero, que eu estou procurando, né? E ele caiu aqui dizendo que não tem a internação para Cícero. A gente clica ali em novo, coloca a situação ativo, o caráter da internação, né? Fica a critério lá, se foi de urgência, se foi eletivo. O profissional responsável pelo atendimento, data e hora da internação. A especialidade, a unidade funcional não é obrigatória e eu gravo. Conta hospitalar sem internação criada com sucesso. Eu venho aqui de novo e vou atualizar. Aqui, né? Tá vendo? Se ajuda.
Cícero apareceu e agora nós vamos tratar a conta de Cícero. Certinho? Certinho aí quanto a esse fluxo? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Perfeito. Precisando E praticar. os... Oi, Carlos. Tô precisando praticar mesmo. Perfeito. Vai, já tem atividade, viu? Bom, sétimo possível fluxo é o de maternidade, o de obstetrícia. O que é que muda, Matheus? Muda que precisa ser, né? Ocorre pelo módulo de perinatologia, porém, para a regra do faturamento no AGHUSE, é necessário seguir alguns critérios, como o RN da mãe precisa ser criado dentro do módulo de perinatologia, né? Eu não sei se vocês já tiveram o treinamento, né, de perinato, Não. mas vocês vão ter, se não tiverem, vocês vão ver o fluxo direitinho de como é e o porquê que precisa ser criado o RN, como cria o RN já no atendimento da mãe. Vocês já estiveram? Não, tivemos não, ainda não. Certo. Segundo critério que é exigido, existe, né, na entrega a DNV do RN, né? Esse código de DNV que o médico, o enfermeiro ali passa, né, para a mãe, é necessário ele cair, ser cadastrado lá no cadastro do prontuário da mãe, do RN, na verdade. Vai buscar o prontuário do RN em pesquisa, né? Paciente. E aqui, ó, vamos dizer que pegamos o prontuário do RN aqui, vamos pesquisar. Precisa vir aqui, ó, lapisinho. Tá vendo aqui? Número da DN. Coloca o número do DNV aqui, do RN. Certo? Grava. Terceiro critério. Você lembra que eu informei que aqui existiriam dados que vêm direto do módulo? O único que não vem é esse aqui, é o número do CIS pré-natal. Geralmente é o sistema, né, de pré-natal nas unidades de atenção básica que realizam esse tipo de prestação de serviço. Esse número, o AGHUSE, eles tinham a integração direta com o CIS pré-natal. Hoje não tem mais, não está funcional isso, né? Então, qual é a orientação? Colocar o número do prontuário do próprio RN e lançar aqui. Ele vai gravar nessa tela, grava. Aqui é porque não está no que a gente está trabalhando, né? Mas você chega, só é colocar o número do prontuário e gravar. Esse dado vai ficar gravado e será computado na regra que ele exige para os prontuários de obstetrícia, né? Concluído esses três passos, essas três regrinhas, você segue o mesmo fluxo de tratativa de conta. A conta vai cair lá o parto normal, as informações, tratou, só precisa ter atenção nesses três dados. Caso eles não estejam, eles vão apresentar erros.
os erros vão dizer quais são, né? Vai dizer número de cis pré-natal não identificado, número da DNV não informado. E aquele da regrinha de fazer o RN por dentro, ele vai dizer conta posterior não foi encontrada e regra para o faturamento não possível de cobrança. Algo assim. E isso não permite que a gente consiga fechar a conta de perinatologia, né? A conta aí de obstetrícia, tá? Nós temos esses 7 possíveis fluxos que exigem essa atenção, como posso dizer, esse detalhamento, né, para que vocês consigam fechar a conta, certo? Então, é preciso passo a passo, mais uma vez, né? É bem punitivo o AGHUSE, o módulo de faturamento não é nem o AGHUSE, mas o faturamento em si, quanto a inspeção do prontuário, quanto a essa varredura mesmo de consistência, é bem criterioso, certo? Temos alguma dúvida, pessoal, entre esses 7 fluxos? Agora tá tranquilo, Matheus. Perfeito. Dito isso, vocês já viram todo o tela de encerramento, desdobramento de conta, como cadastrar uma faixa IEH, contas para cobrança sem internação. E agora vocês verão aonde Matheus, que eu extraio o arquivo TXT dessas contas. Vamos lá. A tela é encerramento de competência. Nessa tela, pessoal, existem os seguintes, elas são separadas, né, pela competência, primeiramente. Somente diferente do de ambulatorial, que a gente consegue verificar ali há diversos outros meses anteriores, no de internação só permite 2 meses anteriores, né? Então, uma vez fechada, a gente não consegue extrair novamente o arquivo. Isso ocorre porque eu não sei como é a realidade das contas médicas de vocês, mas foi um pedido, né? Porque às vezes pode passar o período ali de encerramento das contas e o AGHUSE entende que a cada virada de competência é um novo arquivo. Então, é uma nova competência, é um novo arquivo. Se você encerrar as contas, ainda que seja do mês anterior, vai cair, computar no arquivo da competência vigente e não na competência que seria a competência dela. Então, para mitigar isso, a gente abriu essa possibilidade, né, de você conseguir baixar o arquivo do mês anterior e poder aí pegar as informações que você tratou no mês atual e lançar no arquivo, né? Certo? Encerramento automático de contas não utilizamos, né? Seria para poder encerrar todas as contas de forma automática, lá como se tivesse aquele botão para poder encerrar a conta. Seria nesse critério. Processamento em lote de encerramento de conta segue a mesma primícia. Seria para ele encerrar todas as contas em lote. Não usamos. Ou seja, o fluxo dessa tela que é ensinável para as pessoas e para as unidades é colocar a data da alta, ou seja, até o período que eu quero extrair o arquivo, né? Vamos dizer que eu quero para agora, até hoje, dia 4, até as 14 horas. Aqui nós temos 3 botões, né? Que é gerar arquivo parcial, encerrar e abrir nova competência e estornar competência. O que seria isso? Gerar arquivo parcial é o que nós utilizamos para poder gerar o arquivo que nós vamos utilizar
Isso não tem, igual o SFA, né? A diferença é que é aqui dentro do próprio GHUSE, o de internação, não tem limite de extração de arquivos, né? Ele pode estar tratando todos os dias. O encerrar e abrir nova competência, não clica nesse botão. Se clicar nesse botão, ele vai encerrar a competência atual e vai abrir uma nova. E isso ocorrendo, o que é que vai acontecer? O seu arquivo pode quebrar, né? Pode dar erro. Então a gente já diz também que é um botão em desuso, não deve clicar. Vocês me ouviram até onde? Até Ah, ouviu? agora. Não interrompeu aí não, né? Não, tava tranquilo. Tu disse que a última coisa que tu falou que era um botão em desuso. Perfeito. É porque para mim aqui apareceu aquela desconexão de espera. Aí pensei que tinha me desconectado. Bom, esse aqui, o encerramento e abrir nova competência, a gente só diz que está em desuso e tornar a competência a mesma coisa, né? Porque a gente não vai ensinar que precisa fechar, né? Para abrir uma nova, mas tem a possibilidade de estornar, o que vai gerar problema no arquivo. Data de encerramento ou procedimento para reabertura, ou seja, eu quero reabrir as contas que já foram encerradas. Eu tenho três tipos de filtro: data inicial e data final, e procedimento SUS, pelos procedimentos SUS, e reabro essas contas. A gente não utiliza, assim, com experiência também nunca vi utilizar, né, esse tipo de tratativa, mas é possível também pelo AGHUSE. É possível também gerar os espelhos para poder adicionar assinatura digital. Sabe aquele espelho que quando a gente encerrou a conta, eu cliquei em imprimir espelho e ele apareceu? Aquele espelho, tem unidades que utilizam aquele espelho para poder assinar, o diretor realizar a assinatura, né, validando aquele faturamento. Então, isso é possível através dessa tela também. Você coloca aqui a conta, o número da conta hospitalar, né, que é aquele número gerado como conta pelo AGHUSE. Insere ele aqui e clique em gerar espelho. Ele vai gerar o espelho para vocês poderem imprimir ou baixar, certo? Alguma dúvida dessa tela, pessoal? Vou gerar aqui o nosso arquivo, né? Para poder ver as contas que a gente fechou, abaixou. E vou abrir, mostrar para vocês a cereja do bolo. Vou compartilhar. Está aparecendo para vocês aí? Sim. TXT, né? Isso. E aí ele gera o arquivo TXT, né, pronto com layout já utilizável para a gente poder encaminhar para o CISA-IH, né? Tá aqui, ó, Albertina, que eu tinha fechado a conta, você lembra? E com todos os dados que são necessários, né, para o faturamento de AIH. Só importar, igual fizemos aí mais cedo, com o arquivo de BPA, ou seja, funcional, né? O arquivo e a extração dele também em internação.
Alguma dúvida, pessoal? Não, Matheus. Perfeito. Agora nós vamos ver uma tela. O AGHUS ele já realiza, tá? Essa separação, essa ordenação. Contudo, é bom para que, se houver o caso, a necessidade de atuação, vocês também já conhecem, que é a tela de ordenar atos médicos. Tá aparecendo para vocês aí o AGHUS? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo. Aqui em ordenar atos médicos, deixa eu pegar. Conta de Albertina, meu Deus do céu. Tá certo. Ou então, não, já vou mostrar aqui um para vocês, encerrado. Os pontos aqui, Albertina e Alzira. Pegar o número da conta aqui. Tá vendo aqui? Esses foram os atos da conta de Alzira. Ficar aqui. Imprimir o espelho. O que seriam esses atos? Os atos médicos, né? Estão impressos aqui no espelho da conta. Existe a regra para cada ato desse. Tem situações que o ato do médico tem procedimentos que precisam vir à frente do outro. Tem umas regrinhas que o pessoal de contas médicas tem muito mais, né? Conhecimento aí para poder compartilhar no sentido de como efetuar, em que momento isso ocorre, a exatidão da regra aí para a unidade de vocês. Tá vendo aqui? Tratamento e biópsia. Se no caso a biópsia tivesse que vir primeiro, eu tenho como substituir aqui, botar para cima e ele altera lá no espelho. E assim sucessivamente. Se o tratamento tivesse que ser primeiro, realizava essa alteração e gravava. É só clicar no procedimento e arrastar. Certo? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Perfeito. Dito isso, único ponto, e aí vai de observação, Matheus, e os relatórios de faturamento? Bom, pessoal, os relatórios de faturamento, na sua maior parte, estão passando por melhorias, né, por ajustes da comunidade mesmo. Não está funcional ambos. E os que estão dependem, e nem são muitos, são um, salvo engano, e não traz informação. Ele não traz dado, certo? Então, eu não coloquei aqui, né, no nosso cronograma justamente por conta disso. E os possíveis que a gente consegue tirar ali, né, como
Relatório, eu mostrei para vocês, né? Que era clicando também aqui, internação também pode, mas era clicando aqui nesse botãozinho e gerando a planilhazinha em Excel ou PDF. Então, relatório é isso, né? Relatório acaba ficando a desejar aí, aguardando essas melhorias, né? Esses ajustes, tá? Tem muita tela quebrada. E aí eu não trouxe isso para o nosso treinamento. Certinho? Internação, né? Sendo assim, se conclui quanto à parte teórica. Até aqui, internação é tudo isso que vocês viram. Essas possibilidades, essas informaçõezinhas, esses detalhes que precisam ser seguidos, né? Para a gente poder ter aí o faturamento ocorrendo de forma prática, fluida e otimizada, né, para o setor. Certo? Agora nós vamos aplicar a atividade. E aí, por que que eu adiantei também para poder ganhar esse tempo, né? Visto que nós não vamos já ter sexta-feira, a gente só tem até amanhã, hoje, agora hoje no final da tarde, e amanhã pela manhã para poder realizar, certo? A atividade. Então, vou passar aí agora a atividade para vocês. Vocês fazem hoje, faz amanhã, conclui amanhã e de tarde nós corrigimos a atividade, certo? O slide foi encaminhado no grupo de vocês ontem, anteontem? Sim. Sim, Sim, Alessandro botou no grupo slide aquele sobre o parâmetro. Hoje slide no caso. isso. Deixa eu abrir aqui para poder ler junto com vocês e já trazer. O slide, o nome é módulo faturamento BPA-EH e outra é atividades de faturamento. Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Eu vou compartilhar aqui só para poder ler junto com vocês e libero para realização da atividade. Todos estão vendo aí? Sim. Bom, acesse, primeiro, né? Acesse pesquisar solicitações de internação do paciente e realize um laudo com o procedimento clínico hospitalar escolhido e o outro com procedimento cirúrgico. O ideal é que seja em prontuários diferentes, ou seja, criar dois laudos de AIH para dois pacientes diferentes. Nós vamos trabalhar duas contas, tá? Uma conta de clínica e uma conta cirúrgica, ok? Ou, se vocês não tiverem tempo para poder realizar as duas contas, vocês precisam criar aí um prontuário com um período de internação maior, né? De 2, 3, 4 dias, para a gente poder desdobrar isso, mas vai precisar realizar dois procedimentos, né? O clínico e o cirúrgico.
Acesse contas para cobrança sem internação, pesquise pelo prontuário escolhido na realização do laudo e do procedimento clínico e gere uma internação. Nesse caso, se não aparecer lá na configuração da lista, né? Quando você configurar ali, não aparecer essa internação. Aí você faz esse passo. Terceiro, para o prontuário do procedimento cirúrgico, deve-se realizar o fluxo de internação eletiva e solicitação de cirurgia, além da realização das mesmas, seguindo todos os fluxos até a descrição cirúrgica. Ou seja, para a realização do prontuário cirúrgico, fazer a nota consumo. Quarto, acesse a tela de encerramento e prévia da conta e trate cada conta do paciente cujo laudo realizado foi um procedimento cirúrgico e o outro do procedimento clínico. Para cadastro da conta da faixa de AIH, vocês já sabem que fica dentro, né, para melhor entendimento, realiza na hora que estiver realizando a tratativa da conta do paciente lá na tela de encerramento e prévia, para poder amarrar melhor esse fluxo. Certinho? Show de bola. É menor, é uma atividade menor, porque a gente tira o cadastro, né? O cadastro vocês já fizeram. Inclusive, o procedimento clínico, apesar que vocês não colocaram um procedimento clínico fidedigno, né? Foi um procedimento ali que pode ter cirúrgico, então pode dar erro. Escolhe um procedimento clínico e um procedimento cirúrgico sem ser o que vocês criaram. E aí podem realizar essa atividade. Alguma dúvida, pessoal? Não, Matheus, tranquilo. Certinho. Ficarei aqui à disposição, né, juntamente com Keila. E amanhã estarei também disponível, igual nas outras atividades, né, igual ontem. A gente vai estar aqui, ainda que vocês estejam fazendo a atividade, vamos estar aqui online, aguardando qualquer solicitação por parte de vocês, ok? E à tarde, a gente não, como não vai ter mais tempo, à tarde a gente vai precisar trabalhar com essas contas que vocês vão estar realizando quanto atividade, né? Então, a gente não vai ter esse tempo mais longo de tratativa de atividade. Então, amanhã à tarde, a gente precisa entregar essas atividades para corrigir e a gente concluir nosso treinamento com êxito. Certinho? Certo, vai dar certo. Já deu certo. É, Então, tudo bem. Vou encerrar aqui a gravação, né?